Cadê? Cadê? Volta aqui pra mim. Aqui. Ai, está me informando. Entrei lá agora, aqui, ó. Do seu ladinho. Boa, boa, boa. Bom, pessoal, chegando aqui. Obrigado para vocês que estão entrando. Sejam muito bem-vindos. A live de hoje vai ser num cenário diferente, porque eu vim fazer a organização de um ateliê, não saí a tempo para chegar em casa, então eu tô aqui, ó, parei a organização e tô aqui para cumprir meu compromisso com vocês, então sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de receber vocês. Para vocês que não me conhecem ainda, eu sou Luciana Pereira, personal organizer, especializada em ambientes profissionais. O que isso quer dizer, Luciana? Quer dizer que eu vou aí, ó, no seu ateliê, na sua cozinha, eu vou aonde você trabalha e vou organizar para que o seu trabalho seja melhor aproveitado, tenha uma produtividade maior, para que você ganhe mais, trabalhe mais com menos esforço. É claro que a ideia é essa, diminuir o esforço, tá? Então, podem passear pelo meu perfil, conhecer. Se não quiser passear, eu também adoro contar minhas histórias, quem quiser ouvir. Tô nervosa, pessoal, tô. Raíza, minha amiga linda, muito obrigada. Boa noite para você também. Tô nervosa um cadinho, mas vamos embora, né, gente? Porque para crescer é assim, a gente cresce enfrentando os desafios. Então, hoje nós vamos ter aí como convidada a advogada trabalhista, a doutora Vânia Matos, e tô só esperando ela entrar. A doutora Vânia vai falar aí das questões trabalhistas, do como a falta de organização pode atrapalhar ou de como a organização vai ajudar. Nós vamos levar aí de uma forma leve. Quem quiser fazer perguntas, só fazer as perguntas que a gente vai respondendo no decorrer da live, tá bom? Para quem não sabe o que é uma personal organizer, é aquela profissional da organização, é a profissional que vai lá e organiza todo o espaço para você de uma forma funcional e adequada para que você possa produzir da melhor forma. Luciana, mas eu arrumo tudo isso e eu arrumo muito bem, tá tudo arrumado, me acho na minha bagunça. Então, eu vou falar aqui por experiência de hoje. Eu ajudei minha amiga aqui a achar umas 3 coisas que ela não estava achando. Entendeu? Mas eu ajudei ela a achar. Estilete, uma lixa. Entendeu? Um estilete, uma lixa e assim foi. Entendeu? Então, quais são os benefícios que traz a organização no ambiente de trabalho? Então, os benefícios são: a partir do momento que você tem as coisas todas num lugar adequado, de forma organizada, você vai ter maior agilidade para buscar o que você quer no momento que você está fazendo um determinado serviço. Se eu for falar do ateliê, que é a lembrança mais fresquinha, eu vou dizer assim que se ela tem todos os tecidos separados e qualificados, né, setorizados, na verdade, por tipo de tecido, cor, se ela vai produzir ela acordou com a ideia de fazer um vestido em linho, mas ela quer uma estampa determinada, então ela vai achar o linho no local certo, e a estampa, que são os detalhes desse vestido, ela vai saber imediatamente onde está, ao invés de procurar no meio
de tudo que ela está fazendo. Então, essa é uma das vantagens falando de ateliê. Quando a gente fala de um escritório, se você está com todos os documentos devidamente organizados, setorizados, sinalizados, porque a sinalização também é o fundamental, ele vai conseguir pegar toda a documentação de forma rápida. Se a gente fala da organização dentro de uma loja de roupas, quando você tem aquilo ali bem especificado, tamanho, cor, modelo, tudo separado, você consegue fazer com que o seu vendedor atenda, né, com maior agilidade no processo. Luciana, mas aí existem muitas pessoas que não tem muito vendedor que não vai ali, não se liga nisso. Ele não se liga até que o fluxo de clientes aumente e ele precise pegar uma peça que ele não encontra por conta da desorganização. Porque essa desorganização pode não prejudicar no dia de menor movimento, mas quando existe um grande movimento de clientes, ele vai sentir aí as consequências da desorganização. Então, a organização vai valer para isso sim. Na despensa de um restaurante. A organização vai beneficiar no melhor aproveitamento dos alimentos, no melhor aproveitamento das verduras, os não perecíveis, e assim sucessivamente. Sem contar que não vai ter acúmulo de materiais que podem prejudicar a saúde, porque não vai estar também acumulado num canto desapropriado. A organização também vai observar isso dentro de um restaurante, não apenas data de validade, mas também o que contamina o que faz bem com o que. A gente tem que observar isso com muito carinho, porque a gente está falando da saúde de outras pessoas. E vários outros setores vai ter esses benefícios. Isso a gente falando de agilidade de trabalho. No geral, a organização vai proporcionar mais tempo mais tempo para você praticar outras funções. Então, se você está se você está produzindo ali numa cozinha e ela está organizada, se você produzia 5 bolos num dia, você vai produzir 10 bolos. Se você fazia 5 pratos diferentes, você vai fazer 6, 7, porque você tem mais tempo para utilizar tudo que tem na cozinha, entendeu? Então, seja bem-vinda, Vânia. Cadê ela? Estamos aqui, doutora Vânia, seja muito bem-vinda. Vou abrir aqui para você se apresentar. Olá, boa noite. Bem, Lu? Tudo, meu amor. Se apresente, diga pra gente aí o que você faz, como é que a gente vai... O que de melhor você faz, né? Que eu sei que você já faz bastante coisa, mas vamos lá. Boa noite, gente. Eu me chamo Vânia Matos. Eu sou advogada trabalhista. Eu atuo protegendo patrimônio de empresas e prevenindo problemas lá na Justiça do Trabalho e evitando multa por fiscalização. E a Lu, a gente conversou alguns dias atrás e ela veio me falar do trabalho dela. Eu vi que o trabalho dela... Boa noite, Mayara. Mayra, o trabalho dela se conecta muito com o meu. A Mayra também é advogada trabalhista.
O trabalho da Lu Sim, se sim. conecta muito com o meu à medida que o grande problema de algumas empresas não é a falta de documentação, mas é não localizar a documentação quando existe a necessidade, quando existe a solicitação. Eu já trabalhei com grandes empresas que perdiam processo na Justiça do Trabalho porque não encontravam o cartão de ponto, não encontravam a folha de ponto. A empresa tinha 2.000 funcionários. E a época ainda era exigida aquela folha de ponto assinada pelo empregado. Hoje, esse entendimento mudou. Tá? Mas há alguns anos atrás, né, exigia que quando a empresa fosse demandada na justiça, tivesse uma ação trabalhista pedindo hora extra, pagamento de hora extra, que a empresa seria obrigada a apresentar o cartão de ponto assinado, a folha de ponto assinada pelo empregado. E cadê essa folha de ponto? Eu já vi empresas sendo condenadas por não localizarem o comprovante de pagamento da rescisão. Então, assim, são questões que a gente vê por falta de organização. Não só grandes empresas que acabam se perdendo, algumas terceirizam essa parte de arquivos de documentos, de guarda de documentos, mas ainda assim, quando o documento era pedido pelo juiz, pelo fiscal do trabalho, nem sempre as empresas conseguiam localizar dentro do prazo que era dado e acabavam sendo condenadas. Então, o meu trabalho se conecta muito com o da Lu, uma vez que ela traz essa harmonia, essa organização para dentro da empresa. Não é isso, Lu? Sim, sim, porque é muito importante, né? A gente fala, entra no escritório de uma empresa, tem um monte de documento, mas aí a pessoa não sabe aonde que está o quê, porque não sabe, no mínimo, classificar ou colocar por ordem de necessidade, porque aí vai de vários fatores como vai ser feita essa organização. Mas essa organização não só ajuda para que a empresa não perca esse processo, como também vai ajudar em outras questões, né? Como até mesmo a saúde do empregado, porque um local muito desorganizado, a gente está falando de um escritório. Imagina essas pessoas dentro desse escritório buscando essas informações e não conseguem encontrar a pressão psicológica A da ansiedade que isso pessoa traz. que está acima e está ali, mas você tem que dar conta, tem que aparecer, tem que surgir, e ele está ali nervoso porque não consegue encontrar. Automaticamente vai refletir em todo o resto da equipe, porque acaba virando um efeito dominó. E aí, dependendo da empresa, se é uma empresa, por exemplo, uma fábrica de costura, se é uma fábrica de alguma coisa grande, o que que vai acontecer? Toda a equipe se desestrutura, algumas pessoas não reagem bem, e aí acaba levando a uma depressão, a uma ansiedade e às vezes até o mau julgamento que fazem de que o local de trabalho é opressor. E aí vai levar o empresário a passar por vai levar o empresário a passar por algum processo que ele pode ser evitado a partir dessa organização, Sim. que é muito E o que eu simples. pensei também foi gestão de estoque, Lu. Como tem empresa que compra errado, como tem empreendedor de pequeno porte que compra errado por não ter noção do estoque. Isso acontece em casa. Se você não fizer Sim, uma gestão da sua despensa, você não vai saber. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Ir para o supermercado sem ter noção do que tinha no meu armário. Aí quando eu chegar com as compras, meu Deus, eu não precisava disso, não era bem isso que eu precisava. aquele saquinho, Acabar aquele, gastando sem necessidade, gastando excessivamente. Isso acontece muito em empresa. Porque assim, você precisa do insumo tal, você precisa do tecido, vou dar um exemplo. Você precisa do tecido rosa para fazer 30 vestidos. Aí você vai lá e compra um estoque enorme. Mas antes de verificar, compra uma quantidade enorme. Antes, não verifica lá no seu estoque. Não tem um inventário. Ou então aqueles não tem. inventários que ninguém olha nada de verdade. Que ninguém vai lá e olha de verdade
que realmente existe, as pessoas fazem inventário sem comprometimento, se realmente, olha, ali no estoque, aqui no documento está dizendo que tem 2 metros do tecido rosa, mas ali, de fato, no estoque não tem 2 metros. Então, vamos zerar esse estoque para a gente comprar o tecido rosa. Ou no documento está dizendo que tem 30 metros, mas lá tem 60. Então, vamos alterar esse estoque. É muito Agora, importante essa organização, essa gestão, para evitar gastos desnecessários e também para evitar desperdício, né, Lu? sim, sim, porque o que que acontece? Como você citou, o tecido rosa. Vamos supor que para o modelo de vestidos que ele quer, de 30 vestidos, mas esses 30 metros que ele tem lá, e na verdade são 60 metros, é o suficiente para fazer os 30 vestidos. Porque aquele modelo só exige essa quantidade. Aí ele vai pegar, porque quando se fala de grandes quantidades, se fala de uma empresa grande, eles não vão comprar 60 metros, eles vão comprar um rolo de 100 metros, ou um rolo de 200 metros. Aí, ao invés dele comprar, fazer só o que ele tem ali, que é uma coisa já pedida, ele vai gastar uma outra que ele é uma promessa que o rosa pode ser ou não rosa. Aquela Gente, olha, eu tô aqui na coleção casa da pode... cliente, tá? Não Tô na tem casa da problema. cliente, tem cachorro. Aquela coleção pode super dar certo ou não. É um risco. Mas assim, se ele tivesse verificado o estoque antes, tivesse tido uma organização, um inventário, não teria gastado excessivamente. Outra coisa que eu vejo as empresas errarem muito é compra de material de limpeza, Lu. Sim, sim. A compra de material de limpeza é uma das que tem maior incidência de furto. Sim, por quê? Quem vai contar quantos detergente tem, quanto de cloro tem? Quem dá conta disso? Rolo de papel higiênico. A empresa tem um monte. Patrão tem dinheiro. Patrão não sabe nem quanto de papel higiênico tem aqui. Meu Deus. Acontece. E aí, por que que acontece? Porque ele não tem uma gestão correta, ele não tem uma organização correta para aquilo ali. Eu já vi, já presenciei empresas de entregar toda semana um garrafão de 5 litros de álcool. Gente, mas E devia aí, passar álcool na parede, álcool no teto, álcool em tudo, né? Essa quantidade toda de álcool por semana? 5 litros, mesmo em época pós-pandemia. Nossa. Só que quando a loja fechou, tinha para mais de 15 litros de álcool. O que vai Não é fazer com esse dinheiro do monte de álcool? empreendedor? Dinheiro do empreendedor, é o dinheiro que fica parado. E isso acontece em todos os âmbitos da empresa, não só gestão, não só na questão de estoque, na questão de quantidade de papel, né? Papel, olha, papel, tinha muito papel para ser que aí ela já estava fechando a loja, não precisava. Por que que fechou? Porque achou que não estava dando rendimento. Porque o que a gente acha que é o papel higiênico, o produto da limpeza, isso é besteira, isso é o mínimo. No somatório ali da empresa, você deve saber melhor do que eu, no somatório da empresa, dentário é um escape de dinheiro. É uma Certeza. É gasto coisa, desnecessário. ele Gasto poderia estar investindo em desnecessário. outra coisa. Investir num sistema melhor para controlar, para fazer essa gestão de controle. Ele poderia estar investindo em algum outro processo para a empresa ou num tráfego pago, Para quem não que mínimo sabe, que fosse. não sei se todos que estão aqui, todo o pessoal da sua audiência, sabe o que é tráfego pago, mas é pegar a sua empresa, colocar lá no Google ou colocar um anúncio patrocinado, fazer com que a sua empresa tenha mais visibilidade, é trabalhar no marketing. Investir, pegar o dinheiro que você está gastando lá com material desnecessário e investir no marketing para que sua empresa venda mais,
para que a sua empresa tenha mais visibilidade. Sim. Elo, o seu trabalho é essencial dentro de uma empresa. Quem não conhece o personal organizer empresarial precisa. Porque, olha, quando a gente pede documentação, é uma dor de cabeça. Quando eu peço documentação para o cliente, ó, eu preciso do cartão de ponto, da folha de ponto dos últimos 5 anos. Cadê? Não E aí, tem. Não, tira do sistema. O sistema mudou. Não, cadê o comprovante de que você pagou esse empregado? Não, não tem. Gente, tudo isso por uma falta de organização. Ah, mas não dá tempo de parar e organizar. Não dá tempo de parar e organizar. Contrate quem é especialista para fazer isso, né? e a especialista sou eu. Estou É aqui isso para ir lá aí. fazer e acabar com essa dor de cabeça. Porque é uma dor de cabeça. Entendeu? Isso aí. É uma dor de cabeça, essa falta de organização. E aí a gente está falando de grandes empresas. Mas o que eu gostaria também de dizer, que o pequeno empreendedor, ele precisa criar esse conceito para ele. Por que que ele precisa criar? Porque é um conceito que vai levar para todo o crescimento da empresa. É você fazer uma. Ah, mas eu só tenho uma mesa na minha sala para organizar. Mas se a mesa não tiver organizada, né? Vamos dizer, vamos falar ali, como eu estou aqui no exemplo, porque foi o assunto que surgiu hoje aqui com a cliente. A organização ela tem que ser feita para preparar a empresa para o crescimento. Não é Sim, porque esperar senão cresce crescer. desordenado, né? Isso Porque aí, não senão é cresce esperar crescer. desordenado. Porque senão, o que que acontece? No caso dela aqui, a costura. Ah, Lu, eu tenho um monte de encomenda para fazer, porque eu vou para um desfile e tal, não sei o quê. Beleza, você agora precisa da personal organizer. Não, mas está muito tumultuado. Você faz a produção e eu organizo para que você continue produzindo de uma forma mais leve, sem desespero, sem ansiedade. Porque a pessoa começa a procurar ali várias coisas no meio do processo e não encontra, e o prazo fica apertado, e aí ela cria a ansiedade, cria. Muitas pessoas acabam chegando ali numa situação de pânico, e tem outros que vão desistir no meio do caminho. Não, eu não vou dar conta, então eu não vou. Eu não vou dar conta de fazer aquela encomenda de 20, 30, 50 vestidos, porque eu não acho nada. Ou porque eu não tenho dinheiro para comprar aquele aviamento. O aviamento está no meio daquela desordem, né? E aí a pessoa vai se perdendo. E vários outros processos. Então, ou seja, a organização ela tem que começar do pequeno. Se os pequenos de agora, os pequenos empreendedores de agora, tomarem ciência dessa organização, não só com material de produção, mas com a documentação que eles têm, o crescimento da empresa vai começar a surgir de forma leve. E vai Verdade. ser uma coisa muito mais fácil de visualizar. Não é uma coisa que vai ser, se um dia eu for grande. Não, é começar pequeno, Se pensando em ser pensa ser grande. grande, você tem que começar organizando e ordenando desde agora. Porque senão Desde nunca vai agora. chegar a ser grande. Então, se um dia chegar a ser grande, vai ser aquela grande empresa desordenada, desorganizada, que ninguém acha nada, que ninguém encontra nada. Pode acabar quebrando, porque vai comprar demais, não vai gerir o que já tem, não vai encontrar o que é necessário. Além de causar o estresse, a ansiedade, pode quebrar a empresa, né? E quando Sim. pensa em personal organizer, as pessoas pensam muito em personal organizer só para casa. Não, Não, preciso de não. personal organizer só para minha casa. Mas não, o escritório precisa de um personal organizer, a fábrica precisa de personal organizer, a loja precisa de personal organizer, porque quem Sim. está envolvido ali no operacional da empresa, seja um vendedor, se é uma loja, a vendedora o que ela quer? Vender. O pessoal do estoque quer guardar a mercadoria ou tirar quando o pessoal de vendas vender. Então acaba que eles não têm tempo de se envolver tanto com a organização, não tem tempo de olhar para essa parte da organização.
Por isso a necessidade de um personal organizer para ir lá e organizar. E você também faz treinamento, Lu? Você treina as pessoas Fá, para que mantenham. fá. Mantenham. Porque não adianta você chegar numa loja, você vai lá e organiza tudo. Você chega numa mercearia, por exemplo, uma empresa que venda alimentos. Você chega lá, você organiza não só a parte de escritório, mas ensina o pessoal a manter as prateleiras ordenadas, organizadas. Aí você vira as costas, a pessoa faz tudo ao contrário. Aí fica Não, difícil. E precisa de um treinamento, né? sim, sim. O que que acontece? Quando eu vou fazer o serviço numa empresa, numa casa ou numa empresa, isso é uma regra da personal organizer, tá? Ela precisa ensinar as pessoas que vão manter essa organização o, o básico para que ela possa manter. Existe o nosso processo de manutenção. Nós vamos lá fazer uma manutenção, que não é só organizar e largar a pessoa na mão. Entendeu? Mas quando se fala de empresa, a gente se pega a pessoa responsável por aquele setor que está sendo organizado e vai passar todas as informações. Porém, também faço o treinamento de toda a equipe, de todos os setores. Porque pode ser que o empreendedor, não, eu já tenho uma equipe grande aqui, eu tenho um estoquista, eu tenho um almoxarifado e tal, e eu não quero uma personal organizer, uma pessoa estranha dentro do meu estabelecimento, da minha empresa. Beleza, eu vou lá e faço a orientação, dou um curso de toda a organização como deve ser e ainda faço essa mentoria, a consultoria, ainda faço para que as pessoas tenham consciência tenham consciência de como manter essa organização que eu fiz, entendeu? Então eu faço sim. Entendi. Nossa, que legal. Super essencial. Super essencial, porque o empresário, o empreendedor, ele se preocupa em vender. E vender, seja o produto ou serviço. E acaba que essa parte de organização fica em último plano. Geralmente as pessoas contratam quando tá assim, daquele jeito que não suporta mais, que não encontra mais nada. Né? É Sim, nessa ocasião que eles contratam. Eu sempre sim, gostei muito eu sempre gostei muito de assistir programas de organização, apesar de eu não ser uma pessoa organizada. Tem vários na TV fechada, tem vários. sim, Mas eu sempre gostei e tirava alguns conceitos de lá, sabe? O menos é mais, comprar o necessário, essa questão de você conferir antes de comprar, desapegar daquilo que não serve mais, né? sim. Existe uma crença, ô Vânia, do desapego e a personal organizer, do tipo assim, a personal organizer vai jogar tudo meu fora. Entendeu? Ó, ouviu no fundo? A cliente aqui, ela vai jogar tudo meu fora. Isso, foi verdade. Não, ela não vai jogar fora. A gente só faz aquilo que nos é permitido. O que vamos fazer como personal organizer? Vamos supor, eu chego numa empresa, uma loja, e tem um estoque ali parado. E eu preciso organizar. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma estratégia para que aquele estoque parado circule. Nós vamos criar uma estratégia para que aquilo que está ali parado vá para venda, de uma forma que ele combine com todo o resto que ele tem na loja. No ateliê de costura, é retalho, vai para a sacola de retalho, porque eu entendo que pode ser aproveitado. Eu não vou jogar fora. Todo e qualquer pedacinho de tecido num ateliê de costura é válido, entendeu? Se eu vou para um outro momento, vamos supor, para uma cozinha, não posso jogar todos os alimentos fora, a não ser que esteja Sejam fora da vencidos. validade. Se tiver fora da validade, ainda assim eu não jogo fora. Eu pego tudo, mostro para a pessoa e vou dizer, ó, isso aqui está fora da validade. O que vamos fazer?
Aí a pessoa vai me dizer, tá, vamos jogar. Não, mas isso aqui, aí já não é mais a minha responsabilidade. Mas o jogar fora, não. A personal organizer não tem autorização para jogar nada de ninguém fora. A gente só vai Orientar. organizar. Organizar e Só. orientar, né? Isso, isso. Eu fiz uma organização de um armário, tá até no meu perfil, onde eu tirei uma sacola de mercado de medicação vencida. Lu do céu, eu fiz isso um dia desse aqui em casa. Obrigada. Descobri, ó, Casa de Ferreira Espeto de Pau. Eu tive pneumonia, minha filha teve pneumonia. Aí a gente já sai do hospital passando na farmácia, sem antes conferir se tem a medicação em casa ou não. Aí, uma pessoa da minha família perguntou: você tem medicamento tal? Eu falei: olha, deixa eu pegar toda a caixa de remédio e conferir o que eu tenho. Eu vi que eu comprei medicamentos que eu não precisava ter comprado na quantidade que eu comprei. Eu não precisava ter comprado um monte de medicamentos, porque eu já tinha em casa. Tem um que me chamou muita atenção, foi um antialérgico desse tamanhozinho. Que é cara beça. Terceiro frasco aberto. Terceiro frasco aberto. Não, o melhor. A doença nunca vem quando você tá bem financeiramente. Não. Então você compra o remédio com dificuldade. Sim. Com um valor que você está querendo investir em outra coisa. Exatamente. Então, assim, olha a falta de gestão dentro da minha casa, né? Dentro da minha casa, que eu não observei e acabei tendo um prejuízo. Isso a gente leva para o trabalho, leva para as empresas. Você imagina uma grande empresa. Ou um pequeno empreendedor. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com papelaria personalizada. Você imagina se as pessoas não fazem estoque dos insumos que usam. Tinta, papel, se compra demais. Eu sei que, assim, elas trabalham por encomenda, algumas têm pronta entrega, mas geralmente é um trabalho personalizado. Então, assim, se o estoque for grande demais, você imagina, né? Eu vou Então, falar gente, pra olha, a você. organização é essencial. Seja em casa, seja na vida, seja no trabalho. Eu preciso da Lu na minha vida. Eu vou aí. Se você me segue e ainda não segue a Lu, sigam a Lu. Pode. Fica. E essa semana vão pegar o melhor de tudo, porque eu tô aqui na organização de um ateliê e assim, a minha cliente ela é muito caricata, entendeu? Gosta. E a gente já tá fazendo aqui para vocês terem uma ideia, né? Como hoje. Ela achou um estilete. Meu Deus. Só estava debaixo de uma montanha de retalho. Ela comprou outro estilete porque eu não estava achando. Hoje ela tem 2 estiletes, mas ela podia ter um só. Que isso tem uma vida longa. Sim. Entendeu? Sim. Ainda mais se não for colocado num local úmido, se for guardado no ateliê, não vai enferrujar. Enfim, né? Não vai. Entendeu? Eu Então acho são que é muito isso, né? importantes. Acho que ficou Eu claro o também. seu trabalho. Sim. E, E que você gente, quem não também é conhece a Lu, essencial. sigam a Lu. E que você também é essencial para as empresas. Pois é. Porque mais do que a organização é super importante, mas a prevenção de todos os processos trabalhistas também é muito saudável para o empreendedor. Porque tudo aquilo que você se previne, você vai ter um desenvolvimento melhor. É aquilo que eu falei. Essa organização, não só o espaço físico, mas também a organização da empresa. Essa organização em que você, quando começa um empreendimento, você já começa visando que vai ser grande. E se vai ser grande, vai ter grandes problemas. E se são grandes, e o que são grandes problemas para uma empresa? É um processo trabalhista. 1, 2, 3. Porque por mais 100, que a empresa... 200, 300. Porque acontece. Quanto maior a probabilidade de ter problemas também aumenta. Quanto maior o fluxo de pessoas. Sim. Então, assim, a grande parte das pessoas, elas entendem da necessidade do advogado só quando o problema já existe.
Só que a gente precisa mudar essa mentalidade, tá? Existe a advocacia preventiva. Eu trabalho de forma preventiva, evitando que o empresário ou o pequeno empreendedor tenha problemas na área trabalhista, tá? Sim. Por exemplo, pequeno empreendedor geralmente começa, contrata todo mundo na informalidade. Todo mundo na informalidade. Aí, ó, ninguém assina a carteira de ninguém. Eu vou dar um exemplo aí do segmento que você está organizando. Aí Diga. contrata, digamos que a dona do ateliê, ela não está conta de toda a demanda, ela está no comercial, ela está no estratégico, ela está no setor de compras. Vai lá e contrata outras costureiras. Vou contratar como freelancer. Mas não faz um contrato, faz tudo de boca. No final, essa moça que foi contratada só para um serviço pontual X, mas que foi de forma que foi informal, que não teve nenhum contrato, que não teve nada, ela vai lá para a Justiça do Trabalho. E essa pessoa, esse prestador de serviço, ele tem 2 anos para pensar se vai entrar com a ação na justiça ou não. Olha o perigo de você ficar na mão de alguém por 2 anos, a sua empresa ficar exposta, correndo esse perigo. Né? Existe a possibilidade de contratar sem carteira assinada? Eu digo que existe. Existe a possibilidade de você contratar sem burlar a lei? Sim, existe. Mas tem que ser feito da forma correta. Correto. Olha, eu quero que os meus empregados trabalhem 10 horas todo dia, mas eu não tenho condições de pagar hora extra. Ok. Mas e aí, você fez alguma coisa? Tem um banco de horas, tem um acordo de compensação, tem algo por escrito aí dentro da sua empresa que te dê esse respaldo para os seus empregados trabalharem essa quantidade toda de horas e não, você não ter que pagar, porque lá na justiça eu digo que a conta sai muito cara, sai bem mais cara. Então, assim, a advocacia trabalhista, ela não se resume a defender processo trabalhista. A advocacia trabalhista, ela é muito mais do que defender processo trabalhista. É fazer com que o empresário, o empreendedor, se previna contra problemas futuros. Deixe de gastar, economize hoje com ações para resguardar o negócio dele, resguardar o patrimônio. Sim, sim. E é justamente pela crença de que eu sou pequeno, nada vai acontecer. Acontece. E como você falou, são 2 anos. Em 2 anos, uma empresa pode explodir um crescimento. E aí, a empresa está grande, aí surge aquele processo que ela nem lembra daquela pessoa informal que ela contratou, que só estava esperando o melhor momento ao processo, que era esse. A empresa agora está ganhando. E travou aquilo. Foi, né? Foi aqui. Aí as pessoas podem. Tem muita gente que pensa assim, infelizmente, né? A empresa agora está grande, agora eles podem me pagar, eu posso entrar no processo agora. E em 2 anos, muita coisa pode acontecer. Muita coisa boa, maravilhosa pode acontecer numa empresa. E ruim também. Então é isso, meu amor. Olha, eu adorei conversar com você, adorei estar aqui com você. Para mim foi assim ótimo, esclarecedor, tá? E é só me chamar para sua casa, é só me chamar, porque o empreendedor ele tem que estar com a casa dele também, principalmente a mulher empreendedora. Sim, a gente tem que não tem tempo, né? A gente não tem tempo. Tem que estar com a casa organizada para você trabalhar em paz e chegar em casa em paz. Sim. E poder crescer, tá bom? Então a gente vai se ver mais vezes. Eu agradeço todo mundo que acompanhou a gente até agora. Quem deem o seu like, falem, mandem. Quem não está seguindo a doutora Vânia, siga a doutora Vânia, faça suas perguntas. Quem também entrou aqui através dela, pode falar comigo, tá bom? Quem ficou aqui até agora, pode me chamar lá no privado, no direct. Quem ainda não no segue direct. a Lu, pessoal da minha audiência, quem não segue a Lu, sigam a Lu. Eu preciso da Lu na minha vida, vocês também devem precisar. Com certeza, seja para casa ou para empresa. Sim. E, Lu, obrigada. Nada, obrigada a você.
Meus amores, uma boa noite. Eu vou voltar para a organização aqui, tá bom? Eu ainda tenho mais um tantinho de hora, Aí, tá? Beijo. vamos tirar foto? Não sei se você consegue desativar os Vamos. comentários para tirar Peraí. foto. Aqui tá com uma faixinha preta aqui desse negócio aqui. Ô, Peraí. gente, Deixa eu tirar tô travando aqui a pose aqui, peraí. Peraí. Não sei se eu consigo tirar os comentários. É isso que tá aqui na foto. Se você conseguir tirar aí, você tira a foto por aí. Porque aqui eu não consegui tirar os comentários. Tá uma faixa preta aqui pra mim. Eu não consigo desativar os comentários. Tá, mas a gente. Vamos ver. Vai ficar o vídeo, que eu acredito que no vídeo não fica os comentários. Aí eu tiro um print do vídeo. Vai, eu Tá? acho que saíram os comentários. Nesse aparelho eu não sei tirar foto, gente. Alguém tira a foto e me manda, por favor. Tá, vamos na pose. Vai lá, gente, tira a foto. Tá, A Amanda Obrigada, tá por aí. Lu. Nada, Oi? obrigada a você. Amandinha, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ela que fala bem, gente.